Eu quero começar esse vídeo propondo a você um exercício de imaginação. Eu vou contar para você uma história e eu quero que você, ao final desse vídeo, nos comentários, me diga se isso pertence a um time grande ou a um time pequeno, independente da divisão que ele joga, tá bom? É uma opinião rápida e que mostra como que às vezes o futebol está distante de ter um futuro promissor para determinados times. Vamos imaginar que existe um time que joga no litoral paulista a segunda divisão. E depois de um jogo, vamos dizer, contra o Brusque, os jogadores se reúnem pós-jogo, onde esse time que vinha pressionado na tabela venceu. Então é mais do que natural que, apesar de o momento não ser totalmente positivo, que esses jogadores que produziram esse resultado positivo tenham um momento ali, entre eles, privado, onde eles se reúnem para primeiro celebrar a vitória, conversar sobre o que foi bom e o que foi ruim, nas coisas boas para se manter e para as coisas ruins prestarem mais atenção e se trabalhar durante a semana. E a partir daí você traçar um rumo como profissional do que vão ser os próximos passos. Goste você ou não desse time, eles fizeram a parte dele, que foi entrar em campo e vencer a partida. Você pode querer adicionar a essa camada de análise o fato deles não terem jogado um bom futebol. E ok, isso vai estar correto da sua parte, é uma leitura correta. Mas vamos nos ater ao fato de ser um jogo pós-vitória. Em geral, e eu não sou boleiro, mas trabalhei com futebol um tempo, para saber que o futebol é tratado por quem é do futebol como um local, como um ambiente fechado e exclusivo. Chegam a falar que o ambiente é sagrado. Eu acho um exagero, mas ok. É um ambiente confinado e restrito a jogadores, comissão técnica, o treinador, às vezes um dirigente que tenha ou um executivo que tenha um pouco mais de proximidade com esse elenco. Mas, no geral, não é um ambiente aberto ao público. Até porque é dentro desses ambientes que se lava a roupa suja que existe entre os jogadores e que, para quem é de fora dessa bolha, não conseguiria traduzir de um jeito bom o que é falado nesse tipo de reunião. Isso acontece em qualquer ambiente de trabalho. Lógico que talvez com intensidades diferentes, mas no geral, na sua empresa, você não sai fazendo reuniões super difíceis com o seu time no meio do estacionamento. Você se resguarda um ambiente mais privado para que as pessoas não se sintam expostas e para que você possa, como por exemplo, se o seu caso for um líder, colocar as palavras adequadas e o peso do que está acontecendo para que esse time reaja, ou para que esse time continue fazendo um bom resultado, ou para que esse time mude a mentalidade. Todas essas intenções são válidas. Mas o ponto é, imagina você o seguinte, que no meio desse processo em que você está trabalhando, em que você teve um momento de vitória, ou que você teve um momento de sucesso dentro do seu trabalho, que nesse momento em que vocês que atingiram e que conquistaram esse resultado se encontram e se colocam juntos para conversarem a respeito do que acabou de acontecer, nesse ambiente surja uma pessoa completamente aleatória ao processo. Para exagerar no exemplo, imagina que você teve um momento extremamente tenso no seu trabalho e do nada a mãe de um dos colaboradores resolve participar da reunião em que você vai dar ali um retorno para o time inteiro do que funcionou, o que não funcionou e inclusive dizer as expectativas que você tem e como que é importante o atingimento dessas metas e desses objetivos para a entrega do resultado no final do ano. Imagina você, como chefe, ter que chegar e falar um pouco num tom um pouco mais forte, um tom de cobrança que seja, mesmo que não seja num tom forte, você fala isso com a mãe de um dos colaboradores sentada ali na mesa. Isso foi o que aconteceu no vestiário do Santos contra o Brusque, hipoteticamente falando, claro, porque isso aqui não passa de um exercício,
Ó, evidente que num clube profissional isso jamais aconteceria. Mas isso aconteceu no vestiário. E aconteceu porque a gestão desse clube hipotético, ela não é séria. É uma gestão provinciana, eu já falei isso aqui em outras vezes. É uma gestão que se preocupa em estar acima da instituição. O presidente do Santos hoje faz esse papel, se presta a esse papel. Ele precisa fazer uma divulgação do clube, ele fura o canal oficial, ele divulga primeiro na própria rede social, como se fosse algo que ele fez e não que o clube fez. Quando ele atravessa esse tipo de coisa, ele diminui a importância do fato. Porque depois ninguém vai dar repercussão para o clube, vai dar repercussão para ele. E ok, esse é o objetivo. O presidente do Santos coloca dentro do dia a dia do clube o filho dele, que não tem função no clube, que não tem um cargo de representatividade dentro do clube, ele é simplesmente filho do presidente, que pode estar ali para aprender, que pode estar ali para se formar, para virar um super dirigente daqui a uns anos. Mas da maneira como ele faz, ele fura o processo. O presidente do Santos tem um ego tão grande que ele vai numa entrevista para um canal de internet e ele vai com o fundo nas costas dele de uma das instituições em que ele é reitor. Ele se sente reitor do Santos. Ele se sente acima da instituição. E agora aconteceu exatamente a mesma coisa. O Santos teve o seu processo íntimo de comissão técnica e jogadores violado por conta de uma falta de percepção do presidente do Santos de que não se pode abrir o vestiário a representantes da presidência. E a pessoa, hipoteticamente, nesse caso que eu estou falando, era um assessor, um representante legal da presidência. Esse cara não tinha que estar lá. Esse cara, para estar nessa posição, ele tinha que ter o discernimento do porquê ele não devia estar lá, do porquê a instituição é mais importante, do porquê esse momento do time era mais importante do que ele estar ali para fazer parte de uma roda de oração, que foi o que aconteceu, que foi onde deflagrou o problema. E aí é tão absurdo o episódio que eu vou ser obrigado a dar razão pro Galo, que nunca tem razão em nada no que faz do Santos. Mas nessa vez ele teve razão. Ele afastou o cara com jeito, parece que até tiveram uma discussão depois, mas no momento em que ele se prontificou ali, era um jeito dele falar, pô, agora não é momento. Não é o momento de você estar aqui. Depois sim, agora é um momento mais íntimo. E falou que nesse momento é que deu o problema. Quer dizer, não tem comando. Esse time, se o presidente do time viola esses momentos, quem que vai respeitar? Que jogador que não vai se sentir no direito de fazer bico? Que técnico que não vai se sentir no direito de sentar em cima de uma multa rescisória sabendo que não vai vir nada? Sabendo que o clube não vai pressionar. E se pressionar, vai fazer o quê? Porque não tem dinheiro para pagar a multa. É nesse tipo de detalhe que você vê como que a instituição se apequena, como ficou menor. Como que as coisas dentro do Santos elas são feitas de uma maneira provinciana. O Santos está virando de Santos. Porque quem comanda o clube, quem tem interesses dentro do clube, prefere que seja assim. É para ser um cabide, é para ser um lugar de privilégio dentro da cidade. Não é pelo fato do time não ir bem dentro de campo que você pode avacalhar o lado de fora. E o contrário também é verdadeiro. Não é porque o time sobra dentro de campo que você tem que se sentir no direito de fazer o que quiser do lado de fora. O oba-oba não pode acontecer de nenhum dos lados. Você tem vários exemplos no futebol onde isso deu errado, por vários motivos diferentes. A camada que o Santos precisa atingir de profissionalismo está muito, muito acima. O Santos hoje está no fundo do poço. Não à toa está jogando a Série B. Não à toa é refém de jogador. Não à toa é refém de técnico. Não à toa não tem convicção no que vai fazer para o ano que vem.
Não à toa, não sabe se vai mandar o técnico embora ou não, porque não tem plano B, porque ninguém consegue trabalhar para ter um plano B. Para fechar, esse tipo de exemplo, para mim, exemplifica. O exemplo que exemplifica é por que quando você tem técnicos feitos o Sampaoli e o Cuca, que blindam o time e fecham o elenco para não ter nenhuma força externa do próprio clube, vinga dentro do Santos. Porque o entorno é tão ruim, é tão prejudicial, que você acaba falando assim, não, eu vou fechar esses caras aqui e eu vou ter que blindar isso. Eu vou ter que tirar essa corja que está em volta, porque esses caras não trazem nada de bom. Eles não trazem solução para nada. Eles não trazem nenhum tipo de energia boa. Eles querem estar no vestiário no momento de uma oração. Por quê? Porque sim. Não faz diferença nenhuma pro cara estar nesse momento. Se fosse um momento para ele tirar foto, se fosse um momento para ele comemorar com o time uma vitória de um título, beleza, você abre ali uma exceção, põe um cara ali, às vezes o cara tá no dia a dia, até um cara que é bem querido pelo elenco, mas não é o caso. O Santos já teve problema disso esse ano. Já teve vestiário que o Santos perdeu o jogo, que o cara ele queria dar uma chegada no elenco, ele não pôde porque tinha elemento externo ali dentro. E o elemento externo não entende o peso de uma conversa dessa. Porque o cara vai sair dali e falar assim, cara, fui no vestiário, tem que ver a zona que tá, o cara destruiu o elenco, perdeu a mão. E não é, às vezes é só uma conversa de profissionais ali dentro que precisam reagir perante uma situação negativa. Eu li essa semana dos desdobramentos de todas as reportagens e canais que falaram disso aí, que já teve vezes de que teve mulher no vestiário do Santos que foi visitar na saída do jogo, com jogadores se trocando, com jogadores constrangidos, porque tinha mulher andando ali. Imagina se dá alguma bobagem desse tipo. É inacreditável que um clube que projeta um próximo ano na Série A tenha esse tipo de comportamento. E aí você entende por que hoje, hipoteticamente, depois de tudo que eu falei, esse time pode ser o vice colocado, o segundo colocado, vice-líder na Série B. Porque simplesmente não tem comando. E ele só tá lá porque a competição nunca foi tão fraca. E mesmo assim, esse time não consegue deslanchar. E você consegue entender em episódios como esse por que não deslancha. Conta pra mim nos comentários o que você achou desse vídeo. Me diz se eu tô viajando nessa análise que eu fiz hipotética desse time aí, que com certeza não é o do Litoral Paulista. E não se esquece de inscrever também. Estamos quase chegando a 1000 inscritos. E também de dar o like. Beleza? A gente se vê no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.